Eu procurei no livro dos médios e trouxe alguns médios para nós aqui, Perfeito. para nós podermos falar, né? Médio de efeito físico. Certo. Que Existe é isso? o que você mencionou do Peixotinho? Isso, pode ser o Peixotinho. Mas o médio de efeito físico, o espírito usa esse médio sem ele saber. Ele nem sabe o que é. Por exemplo, Entendi. as mesas girantes. Certo. Que foi o início do Para você espiritismo. fazer um efeito físico, material, que é a mesa girar, levantar e tudo, você tem que ter médios de efeito físico. Por quê? Porque o espírito usa os fluidos do médio de efeito físico. Ele te usa sem você saber. Você não sabe nem quem é médio de efeito E físico. pode ser o espírito pode ser um espírito bom ou também um espírito inferior que queira fazer algum. Não, vai ser sempre um espírito que quer se comunicar no bem, Nesse caso. nesse caso. Tá. Né? Os médios de efeito físico são particularmente aptos a produzir fenômenos materiais, como os movimentos dos corpos inertes, os ruídos, etc. Mesas girantes, o ruído da casa da família Fox, que nós conhecemos, sempre vai fazer um barulho, para se comunicar, não é para fazer o mal. Entendi. Porque tem casa que às vezes falam, essa casa é mal assombrada. É. Quebra prato, não sei o quê. É porque esse espírito que está lá, ele está ligado à matéria. E ele não quer deixar essa casa. Não que ele está lá para fazer o mal, é porque ele não quer que ninguém use aquela casa é dele. O que tem que fazer são os familiares orar por esse médium, ir numa casa espírita, explicar o caso, e esse espírito ser acolhido, para que ele entenda que ele desencarnou, que aquela casa não é Eu mais. lembro que tem, não sei em qual obra do Kardec, eles invocam um espírito e perguntam para ele. Eles invocam o espírito porque tinha uma casa mal assombrada que era muito famosa. E morava gente lá, tudo, e tinha muitos casos que acontecia. E eles, pergunta pro coordenador espiritual do trabalho, a gente pode invocar o espírito da rua tal, tal, daquela casa? Sim. Aí eles invocam, o espírito é trazido, e aí diz, por quê? Como que você faz? Por que que você faz, né? Tal. Ele, não, ele muda os objetos de lugar, quebra coisa, tal. Aí fala, mas por que que você faz isso? Para me divertir, não sei o quê. Mas você pode me explicar como que você faz? Você pega com a sua mão? Ele fala, é Não. difícil, eu envolvo. E ele falou, eu uso a energia de uma empregada da casa que ela Isso. nem sabe que fornece. Isso, que é o médio, Então ela nesse médio caso, efeitos físicos. ela é um médium de efeito físico, tá Exatamente. doando essa energia, nem sabe. Ele usa o fluido universal, usa o fluido da natureza, usa o fluido do médio, imanta a matéria e faz o que ela quer fazer. Ele não usa as mãos. Não usa as mãos. Né? Ele usa sempre o fluido, que é tudo através do pensamento. Né? E fluidos médios audientes. Certo, médios audientes. São os que ouvem a voz dos espíritos, que nós chamamos de pneumatofonia. Olha que nome bonito. Se você ouvir isso, é médios Não vou audientes. decorar. Eu também não. Sendo algumas vezes uma voz interna. Certo. Então ele não ouve assim. E que às vezes ouve a voz do médium interno. E da outras vezes é uma voz externa, bem clara, distinta como de uma pessoa encarnada. Um médium audiente, ele pode conversar com os espíritos, ele conversa. Por isso, se ele for um médium vidente, tá vendo, e ainda audiente, ele ouve, conversa, não tenha medo. Porque o mal de nós, que nós temos medo de espírito, não é para ter. Eu falo brincando, se você tem medo de espírito, não se olhe no espelho, porque você é um espírito. Tá vendo um espírito. Vendo o espírito, né? Então, por que eu trouxe o médio audiente? Porque ele é diferente do médio falante. O médico só fala. O médico só fala, ele não ouve. Entendi. O espírito Ele usa já serve de instrumento direto. direto. O espírito já usa o quê? As suas cordas vocais para Interessante. conversar, né? Quem assistiu uma palestra do Divaldo, o Divaldo, entre aspas, a palavra recebe, né? Ele recebe Bezerra de Menezes e ele começa a falar, ele encurva até a voz assim e Bezerra de Menezes usa as cordas vocais dele e ele começa Muda a até falar. a voz, né? Ele muda até a voz. Né? E percebe que é Bezerra de Menezes, que já viu o que ele fala, tudo e tal. Então ele muda totalmente até a figura dele. Né? Então, é esse aí o médio falante. Ele não ouve o Bezerra de Menezes falando, ele já é o próprio instrumento.
Eu trouxe essa diferença para nós sabermos. Perfeito. Interessante. Entendeu? E os médios videntes são os médios, são dotados de enxergar o espírito. Eles gozam de uma faculdade, eles usam a faculdade acordado ou dormindo, ou sonâmbulo. Sonambúlico. Ou seja, a pessoa que é sonâmbula, ela pode conversar com o espírito. Entendi. Porque tudo isso... Porque ela dorme, aí o espírito sai do corpo? Não, o espírito... Durante o espírito, ele leva, ele cai, sai, ele carrega junto o corpo. Ele fica expandido. Porque todo esses fenômenos, nós chamamos de êxtase, dupla vista, que eu vou falar aqui, sonambulismo, é tudo uma expansão da alma, ou expansão do perispírito. O médio vidente, por isso que eu trouxe ele não enxerga com os olhos carnais, ele enxerga o espírito com os olhos espirituais. Do seu espírito. Por isso que nós chamamos de dupla vista. Interessante, porque eu vi uma matéria, desculpa te cortar, que eu me lembrei, é bem interessante. Uma matéria que passou no Fantástico há muitos anos atrás, de um senhor pintor, pintava quadros, só que ele era cego. E aí a pessoa levava ele num lugar para ele pintar um prédio. Aí ele ia, tal... ali ia pra tela e pintava o prédio. Mas como se ele era cego? Então ele via... Eu ia falar aqui agora, você falou. Né? Ele via com essa visão... Exatamente. Então eu completei aqui, ó. Desta forma, um cego pode ser um médio vidente. É o caso. É a pintura mediúnica que nós falamos, que tem um cego pode ser um médio vidente. Lá na federação não tem um curso para psicofonia, mas tem um curso para pintura mediúnica. Você desenvolve isso. Interessante demais, hein? É interessante. Tem vários casos de um padre que ele escrevia quando ele era no sonâmbulo, ele levantava, sentava na escrivania e escrevia tudo o sermão que ele ia falar na igreja outro dia. E depois ele falava tudo. Aí os colegas de padres, onde ele estava, falaram, puta, ele levanta, vai. Então, aí foram para perturbar ele, vamos dizer assim. Aí seguiram ele e na hora que ele começou a escrever, colocaram um papelão na frente. E ele continuou escrevendo. Porque ele estava enxergando com os olhos. Eu olhava e falei, não é possível. Aí depois ele foi e fez o sermão direitinho como ele escreveu tudo e tal. Então ele usava não estava precisando ver. Ele usava a sua mediunidade vidente através do sonambulismo. Né? Também tinha um farmacêutico na Inglaterra, muito famoso também, que ele fazia, ele era de manipulação, ele fazia os remédios pesando microgramas e todas aquelas balanças de precisão. Ele preparava os remédios só de madrugada quando ele estava sonâmbulo. Usando também a visão. Então, sim, são casos bastante de médio. Você vê a espiritualidade usando para o bem, né? Isso. Eu deixei aqui por último o médio psicógrafo ou escrevente. Então, o médio psicógrafo escrevente ele é um pouquinho mais complicado. Ele tem 3 meios. Né? Ele tem um médium. Como é que é psicografia? A psicografia é como você pegar a mão de uma criança e você ensinando ela a escrever. Tá. O espírito faz isso, pega a mão do médium, ele vai escrevendo. Certo. O Chico escrevia rápido e tal. Mas há 3 tipos de médium. Há o consciente. O médium sabe o que está escrevendo. Isso, tem plena consciência daquilo que escreve. Sabe o que está escrevendo. Sabe o tema. Ele vai só mudar se tiver palavrões, coisa desse tipo, ele vai mudar, ele não vai escrever. Entendi. Não é ele que está, mas ele... Ele está no controle. Então ele vai influir no que está escrito. Né? Há um médium semimecânico, que é aquele que ele escreve, né? Mas ele não é ele é incapaz de influenciar na escrita. Ele vai escrever o que o espírito quiser que ele escreva. Então, ele escreve. O que for, ele vai passar ali. Ele vai passar. Né? E tem o médium mecânico. Ele escreve sem querer, dá conta do que está fazendo, incluindo aí a possibilidade de conversar com o interlocutor. Olha que interessante. O que nós vemos que é o consciente, ele escreve. E sabe o que está fazendo. Sabe o que está fazendo e pode mudar.
O semimecânico, ele não tem como, ele faz sem saber. Agora, o mecânico, ele além de estar escrevendo, ele conversa com o espírito. Ele conversa um assunto com o espírito e escreve outro. Entendi. Então ele tá vivenciando o mundo espiritual, ele tá só deixando o corpo dele... Por exemplo, ele tá falando, ele tá fazendo uma carta para uma mãezinha lá, né? Tá falando. Ele conversa com o espírito falando assim, por exemplo, você trabalha em que parte do plano espiritual? Eu esqueci o termo. Né? Que colônia, que em que colônia? Que colônia você trabalha, tal. Ele falando e o médium, ele falando que, né? Então, olha que interessante. Como é que você está? Então, é isso que eu achei muito interessante nisso, né? Então, ele, além de escrever, ele conversa. O Chico Xavier, ele comentou naquele programa Pinga Fogo, né? Isso. Acho que ele teve vários episódios, mas foi em 1971, aí tem 72. Tem dois, tem um em 71, 78 e 74, foi a memória. Eu fiz um trabalho sobre isso. Eu tenho um livro. Tem um livro, fez livro. O pessoal pesquisar na internet também é bem interessante. O que nós temos interessante aí, que não foi o Chico que foi entrevistado, foi o plano espiritual. Perfeito. Né? Tanto é que quem respondia para o Chico era Emmanuel. Isso é muito interessante. E foi daí que eles, buscando mostrar que Chico era um charlatão, acabou divulgando mais ainda o espiritismo. O pessoal falou, vamos fazer uma armadilha para ele aqui. E divulgou mais. Por quê? Porque foi quase 100% da penetração da TV Tupi na época. Foi a maior audiência até hoje. Até hoje a maior audiência, levando em conta a proporção de televisores. Então, que tinha, exatamente. Agora você imagine hoje o Chico numa televisão sendo entrevistado como ele foi na Tupi. Qualquer televisão, Record, Globo, qualquer uma dessas. Você imagina a penetração que vai ter. Internacionalmente falando, no mundo. Não é? E curioso que nesse dia lá, o pessoal perguntando, querendo pegar ele em algumas armadilhas, né? Aí ele fala que ele escrevendo, ele fala algo interessante. Ele fala, eu, quando recebi o livro, né, por meu intermédio, os romances, ele falou que ele meio que assistia numa tela mental, assim, os acontecimentos. Ele via o que estava escrevendo, os acontecimentos dos personagens, só que ele não alterava a escrita. Ele falou tanto que os personagens que ele estava torcendo se davam mal. Então, é mais ou menos isso que você está falando, né? Você vê que, assim, ele não escrevia o que ele estava querendo. Então, assim, ele estava escrevendo o que estava vindo pelo pensamento dos espíritos para ele. Então, assim, ele não conseguia nem interferir no texto, porque aquele personagem que ele estava torcendo para o desfecho se dava mal, acontecia isso, aquilo. Você vê que tudo isso que nós estamos falando, conversando, batendo esse papo maravilhoso, são informações dos espíritos que trazem o que aconteceu, né? Nada que... a doutrina espírita, ela é dos espíritos. Não existe uma hierarquia na doutrina espírita. Não existe. A doutrina espírita é dos espíritos. Né? Ainda bem, graças a Deus. Né? Não é de um homem, não é uma pessoa. Né? O Kardec apenas codificou. Né? E eu queria deixar por último aqui o médio inspirados. Certo. Que são os palestrantes. Né? Evidentemente, palestrante, expositor, todo expositor, palestrante, ele prepara o item que ele vai falar, ele tem que estudar, tem uma sequência lógica para que as pessoas entendam. Mas, às vezes, ele chega lá, já aconteceu isso comigo, de você não falar nada daquilo que você escreveu. Você prepara o tema inteiro. Você começa a ler um trecho, aí depois ele vai te inspirando, vai levando, e é assim, né? Você pede para a espiritualidade para que você fale aquilo que é necessário que seja ouvido. Tanto você, que é o primeiro a ouvir, tanto aqueles que estão te ouvindo. Então você acha que a espiritualidade, ela pode saber que dentro daquele público tem alguém que está precisando receber aquele tipo de mensagem, aquele tipo, e aproveita Exatamente. Então, às vezes, o que foi preparado não ia ter tanto impacto. Seria uma boa palestra, mas não teria impacto para aquele público. Exatamente. Aí você nem tem percebe. Aquelas pessoas videntes que vê o espírito do lado conversando com o expositor. Depois fala para o expositor, tinha um espírito que estava te... Tem casos na federação que a pessoa vai e fala, tem um espírito assim conversando com você, tal. Então isso acontece,
né? Então, é importante saber isso, porque são comunicações mentais e às vezes estranha aquilo até que você escreveu, mas num assunto que é interessante fazer. Isso é muito interessante nós sabermos.